sejam bem-vindos novamente aqui à sala de prosa. Hoje nós vamos fugir com a ajuda da Katherine Mansfield, com o conto A Festa no Jardim. Tá nessa edição aqui no meu caso. Em algumas edições o conto chama A Festa ao Ar Livre. E essa foi uma das histórias mais desconcertantes que eu já li. Me causou um incômodo muito grande. Eu fiquei bastante tempo pensando, refletindo sobre a problemática que a autora traz. E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Usem os canais de comunicação aí possíveis, quem tem meu contato direto, ou Instagram, ou YouTube. Seria muito bom ouvir o que vocês sentiram lendo A Festa no Jardim. E antes de ir para a temática central, eu queria trazer duas reflexões, dois assuntos que eu achei bem delicados, colocados ainda na primeira parte do conto, na parte que ainda a história está muito leve, muito alegre por conta dos preparativos com a festa. A primeira delas tem a ver com as inseguranças humanas e com as belezas que a gente acaba banalizando. A Laura, personagem central, uma adolescente que a gente estima aí 14, 16 anos, é uma pessoa muito bem nascida, de uma família rica, provavelmente muito bem educada, recebeu o melhor tipo de formação possível e já deve ter experimentado coisas muito boas que são restritas a poucas pessoas no mundo, infelizmente. Mas independente da fachada que a gente ostenta, por dentro as nossas inseguranças são muito parecidas. A gente tem momentos de dúvida em relação às nossas capacidades, ao nosso desempenho. É natural esse tipo de fragilidade. É famosa, inclusive, uma entrevista que a Fernanda Montenegro deu há uns anos atrás, dizendo que todas as vezes que ela vai estrear no teatro, ela sente frio na barriga. Bom, se ela sente, imagina a gente. Imagina a Laura diante de adultos experientes, né, que foram lá montar a tenda, o quanto ela não se sentiu insegura. Ninguém tá imune, né? Ninguém tá livre disso. O bom é que ninguém também tá imune aos efeitos de um sorriso. E essa é a beleza banalizada que eu falei no começo, o sorriso. Talvez porque a gente sorria de uma maneira automática, corriqueira, ou talvez porque já tenham sido ditas tantas frases de efeito a respeito do sorriso, que ele cai aí num lugar comum. Só que o sorriso, na verdade, é uma das nossas ferramentas de comunicação mais expressivas. E no conto, a autora coloca isso de uma maneira muito bonita. Ele diz assim: a Laura está muito aflita, né, angustiada por conta de ter que lidar com aqueles adultos. E o texto diz assim: o sorriso dele, de um dos operários, era tão franco e simpático que Laura se recuperou. Ânimo, a gente não morde, era o que o sorriso dele parecia dizer. E o sorriso diz coisas mesmo. A gente precisa aprender a ler o que está sendo dito e a materializar o nosso sorriso o que a gente quer que o outro entenda. O sorriso tem a força de um resgate, tem a força de um abrir portas, ele endossa o que a gente está falando, ele acolhe, ele transforma as pessoas e é capaz de nos transformar também. Além disso, o sorriso desarma, né, minha gente? Para quem quer paz, o sorriso é que nem uma bandeira branca. Então ficam aí as perguntas. Será que eu sorri o suficiente? Os meus sorrisos têm intenção, têm uma mensagem? E os sorrisos que eu decido não dar, intencionalmente? O que é que tem por trás deles? Muitas vezes a gente sabe que um sorriso poderia resgatar alguém de um lugar ruim, de uma aflição, como o operário fez com a Laura. Por que a gente nega isso ao outro? O que é que está por trás? Que tipo de problemas não resolvidos? Que forças eu estou medindo com o outro? O segundo ponto que eu achei interessante foi a afinidade da Laura com um dos operários. No gesto dele de pegar um galinho de lavanda e cheirar, ela percebeu ali, poxa, esse é o tipo de pessoa com quem eu queria conviver. Muito provavelmente porque ele demonstrou sensibilidade a alguma coisa que é importante para ela. Mas essa percepção é uma coisa muito rara, essa lucidez de saber com quem você quer estar. Ainda mais na idade dela, né? A gente vai convivendo com as pessoas que a vida nos apresenta. Primeiro a família, depois os parentes mais próximos, os vizinhos, os colegas da escola, depois os colegas do trabalho. E aí nesse círculo que é formado pelas circunstâncias,
a gente vai se identificando mais com um, menos com o outro, mas de qualquer forma, se a gente for pensar, é uma amostragem muito pequena de mundo, né? Apesar da gente conseguir criar ótimos e importantes laços para o resto da vida nesse círculo, pode ter muito mais em círculos que a gente não explorou. E é interessante a gente pensar com quais pessoas eu me sinto bem, com quem eu gosto de estar mais ou menos, o que essas pessoas têm em comum, por que com umas eu me sinto tão bem e outras nem tanto. Na hora que a gente conseguir fazer uma tabulação, vamos dizer assim, entender o que tem em comum as pessoas com as quais a gente gosta de conviver, talvez a gente tenha como resultado dessa tabulação um retrato da gente mesmo. A gente pode aprender bastante coisa com isso. Em geral, o gosto comum por coisas bem específicas, como foi o caso da lavanda com a Laura, são o nascedouro de amizades muito gostosas, muito próximas, mesmo que tardias. A gente tem que tentar descobrir qual que é o meu tipo de gente. Eu tenho pessoas desse tipo à minha volta? É claro que a gente vai conviver com tudo quanto é tipo de gente, e isso é importante, é necessário, porque são as diferenças, os contrastes que nos desafiam. Mas a gente poder ter por perto aquelas pessoas especiais que falam a nossa língua é uma alegria que todo mundo merece ter nessa vida, né? Bom, e agora vamos aí para a questão central do conto, que tem a ver com a minha alegria diante da tristeza do outro, a minha abundância diante da carência do outro, o que é esperado de nós. Talvez a grande pergunta e a grande resposta que a gente deve buscar dentro da gente diante desse conto é: eu cancelaria a festa ou não? Eu entendo que o conto esteja trazendo para a gente reflexões sobre a empatia e a indiferença, que talvez nesse caso sejam os extremos de uma mesma régua. A Laura é extremamente empática, enquanto o restante da família é bastante indiferente. E essa indiferença acaba soterrando ou adormecendo a empatia da Laura, o que a gente vê acontecer na vida real com frequência. Mas o fato é, sendo empático, o que é que se faz? Na vida real, se a gente utilizar essa festa como uma metáfora, o que significa cancelar a festa na minha vida? Diante da dor do outro, diante de tanta dor que a gente está experimentando nesses dias, nesses últimos meses, tantas mortes, tanto estranhamento da realidade, tanta dor. Nós dentro das nossas casas, o que é ser empático diante dessa situação? No meu entendimento, é você respeitar essa dor, entender que ela existe e honrá-la, não só de uma maneira concreta, ajudando no que você puder ajudar, tem um monte de campanhas aí pedindo ajuda, dando um apoio emocional para pessoas que estão mais vulneráveis, uma ligação, um cuidado, um mimo que você mande, mas principalmente ser grato pelo privilégio que você desfruta de ter saúde, de ter uma casa para estar, de estar protegido e lapidar quem você é, ser uma pessoa melhor, porque é só assim que a gente faz efetivamente o mundo ser um lugar melhor. Eu estar consciente da dor do outro, ajudar até onde eu puder ir e cuidar de quem eu sou para deixar sementes, para multiplicar o bem e para permitir que através de mim um pouquinho menos de sofrimento exista no mundo, então eu terei feito o melhor que eu posso. Outra questão delicada que o conto traz e que eu acho que vale a pena a gente se fazer. O que é que eu faço? Como é que eu me comporto quando a minha consciência dá o alerta vermelho? Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não devia estar acontecendo dessa forma, mas todo mundo ao entorno, ou a sociedade em geral, age de outra forma, não vê problema nenhum, finge que não está acontecendo. O quanto eu sustento os valores diante de uma situação que pra gente não é aceitável. E antes de encerrar, eu queria fazer um contraponto que é bem comum que eu faça,
e olhar o ponto de vista da família, especialmente daquela mãe. O fato dela ter sido tão indiferente ao sofrimento dos vizinhos faz dela uma má pessoa? Ou será que o comportamento dela foi fruto de uma realidade não questionada ainda? Quando eu insisto aqui nessa questão da gente se esforçar para ser um ser humano melhor e que isso não é pouca coisa, onde eu estou querendo chegar é justamente aí. Vamos que nós é que sejamos aquela mãe, estejamos indiferentes a alguma coisa à nossa volta. Se a gente se esforçar e buscar desenvolver as nossas virtudes, em algum momento a gente vai perceber essa indiferença e a nossa consciência vai nos cobrar um novo comportamento. E pronto, o nosso entorno está transformado a partir da gente. Bom, para a semana que vem eu vou finalmente trazer um conto de um dos meus autores do coração, Machado de Assis, grande mestre da língua portuguesa. O conto que eu escolhi foi O Espelho, bem conhecido também, cheio de questões para a gente refletir. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a semana que vem.